Olá, terceiro ano! Vamos seguir então hoje com o estudo da geometria analítica, já na sua parte 5. Estudaremos hoje então as posições relativas entre duas retas no plano. Tá? Então as duas retas elas podem ser paralelas e quando elas são paralelas nós temos duas situações, tá pessoal? As paralelas, né, como nós já conhecemos, né, retas que nunca vão se cruzar, ou então as paralelas coincidentes, tá? Que elas possuem todos os pontos em comum, estão uma sobre a outra. Retas concorrentes, e aí nós também temos duas situações, quando elas são concorrentes e não perpendiculares, ou quando elas são concorrentes e perpendiculares, formando então entre elas um ângulo reto, ok? Condição de paralelismo de duas retas, tá? Então, quando as retas RS, como neste exemplo aqui, são paralelas distintas, ou seja, elas não se tocam, né? O coeficiente angular de ambas é igual, ou seja, o ângulo de inclinação aqui delas é o mesmo, porém, o coeficiente linear, né, que é onde a reta toca o eixo Y, é diferente. Então, quando elas são paralelas distintas, os coeficientes angulares são iguais e os lineares são diferentes. Quando elas são retas paralelas coincidentes, então, nós temos tanto coeficiente angular quanto coeficiente linear com a mesma medida. Se as retas, se os coeficientes angulares, então, das retas RS não estão definidos, então, RS são retas verticais, ou seja, paralelas ao eixo Y, né? Portanto, são paralelas entre si. Lembrando que, quando a reta é paralela ao eixo Y, a tangente não está definida, né? Que seria a tangente de 90 graus. Então, por isso, nesse caso, se elas são paralelas ao eixo Y, né? Elas são paralelas entre si. Exemplos. Temos o primeiro exemplo aqui, determinar a posição da reta R, de equação x mais 2y menos 6 igual a 0, em relação à reta S, de equação 3x mais 6y menos 5 igual a 0. Bom, pessoal, nós vimos que, então, para determinar a posição das retas, elas precisam precisamos analisar os seus coeficientes angulares e lineares também, né? Para isso, nós iremos, então, encontrar as equações reduzidas, né, de cada uma das retas. Então, da primeira reta, lembrando que para encontrar a equação reduzida, eu preciso colocar o meu y em evidência, tá? Então, da primeira reta, colocando o y em evidência, nós temos o coeficiente angular igual a menos 1/2, né? Que é sempre o coeficiente que acompanha a variável x. E o coeficiente linear, então, com valor de 3. Para a segunda reta, colocando o y em evidência, nós temos o coeficiente angular igual a menos 1/2 e linear igual a 5/6, tá? Linear, então, é referente ao termo independente. Vamos observar, pessoal, que MR, né, o coeficiente angular de R e de S são iguais, né? Ou seja, valem 1/2. E os coeficientes lineares são diferentes, né? Com isso, nós podemos concluir que as retas são paralelas e distintas, ok? Aqui nós temos, então, a condição de perpendicularismo de duas retas, tá? Para que duas retas não verticais sejam concorrentes, elas devem ter coeficientes angulares diferentes, tá? Então, para que elas simplesmente sejam concorrentes, se cruzem em um único ponto, o coeficiente angular delas precisa ser diferente, porque nós já vimos que se for igual, caracteriza então retas paralelas. Se as retas RS, então, são verticais, né, não são verticais, aliás, o coeficiente angular delas, o produto desses coeficientes deve ser igual a menos 1. Tá? Então, no caso, nas retas R e S, eu tendo o coeficiente angular de cada uma delas, o produto entre esses coeficientes precisa resultar em menos 1.
Exemplo, vamos verificar se as retas R e S, né, são perpendiculares. Então, aqui, a partir da equação geral de cada uma, né, transforma, então, essa equação geral para a equação reduzida da primeira reta, da reta R, então, colocando y em evidência, eu fico com esta equação aqui, esta equação reduzida, onde eu obtenho o meu coeficiente angular aqui, ó, quem está com o x, menos 2/3, e o linear é o 2, né, o termo independente. Para a reta S, nós temos então a equação reduzida dada por 3 meios de x mais 1 meio, né? Então, o coeficiente angular aqui é 3 meios. Agora, vamos verificar, ó, já vimos que os coeficientes são diferentes, né? Então, não são retas paralelas. Agora, eu quero saber se elas são perpendiculares. Então, para que elas sejam perpendiculares, o produto entre esses coeficientes precisa resultar em menos 1, tá? Então, olha só, simplificando 3 aqui e 3 aqui, né? E o 2 com o 2, nós obtemos menos 1. Logo, R e S são perpendiculares, tá? Este símbolo, então, aqui, pessoal, indica, né, perpendicularismo entre retas. Exercício resolvido. Escrever a equação reduzida da reta R, que passa pelo ponto P, menos 2 e 1, e é perpendicular à reta S, de equação 2x mais y menos 2 igual a 0. Tá? Bom, pessoal, precisamos escrever a equação reduzida de uma reta, onde nós conhecemos apenas um ponto, né? E sabemos que esta reta é perpendicular à reta de equação 2x mais y menos 2 igual a 0. Vamos iniciar, então, ó, escrevendo esta equação aqui desta reta na forma reduzida, tá? Para obter o coeficiente angular. Então, aqui o meu coeficiente angular é menos 2. Para que essas retas, então, sejam perpendiculares, é necessário que o produto do coeficiente angular desta reta S, né, e da reta R, que nós não conhecemos ainda o coeficiente angular, resulte em menos 1, tá? Então, olha só, se eu já tenho ms igual a menos 2, e o produto eu sei que precisa dar menos 1, quando eu realizo essa operação aqui, eu observo que o coeficiente angular de R resulta em 1 meio, ok? Bom, já conheço o coeficiente angular, então, da minha reta R, tá? Que é 1 meio. E se eu sei que este ponto aqui pertence à reta R, né? Está dizendo aqui que a reta passa pelo ponto menos 2 e 1, eu posso substituir este ponto, então, na equação da reta, tá? Equação da reta é esta que eu só conheço, por enquanto, o coeficiente angular, tá? Então, eu sei que YP, né? Ou seja, o y da equação dessa reta é igual ao coeficiente angular, que multiplica o x de P, né? Vou substituir, então, este ponto aqui na equação reduzida da reta, mais o coeficiente linear, que é quem eu vou descobrir agora neste processo, tá? Então, aqui, como o y vale 1, o x vale menos 2, né? E o meu coeficiente angular é 1 meio. Então, resolvendo esta equação, eu descubro que o meu coeficiente linear é igual a 2, ok? Sabendo agora o coeficiente angular e linear, né? Nós conseguimos obter a equação, então, reduzida desta reta R, que passa por este ponto e é perpendicular à reta S, ok? Outro exercício resolvido. Calcular o valor de K para que as retas R e S não verticais, tá? Respectivamente, de equações K mais 1 que multiplica x mais y mais 1 igual a 0, e menos k ao quadrado menos 2 que multiplica x, mais 2y menos 3 igual a 0 sejam paralelas. Pessoal, então, para que essas retas sejam paralelas, nós precisamos que os coeficientes angulares sejam iguais, tá? Então, para iniciar, nós vamos escrever essas equações na forma reduzida, tá? Então, a reta R na forma reduzida, ela fica neste formato aqui,
onde o seu coeficiente angular é menos k mais 1. E agora, a segunda reta, né, a reta S, escrevendo também na forma reduzida, ou seja, colocando o y em evidência aqui, em um lado da igualdade, nós temos o coeficiente angular igual a k ao quadrado menos 2 sobre 2. Sabendo que esses dois coeficientes precisam ser iguais, né? Monto aqui a igualdade do primeiro coeficiente de R e o coeficiente angular de S são iguais, para que elas sejam paralelas. Resolvendo, pessoal, esta equação aqui, nós chegamos em k que multiplica k mais 2 igual a 0. Sabendo que se uma multiplicação resulta em 0, obrigatoriamente um dos termos precisa ser 0. Então, nós temos aqui uma possibilidade sendo k igual a 0 ou k mais 2 igual a 0. E no caso aqui, k valeria menos 2, tá? Então, são as duas possibilidades, né, de valores para k, para que essas retas, então, sejam paralelas, tá? Quando k for 0 ou quando k for igual a menos 2. Outro exercício. Determinar a equação reduzida da mediatriz R do segmento AB de extremidades A e B, dados os pontos aqui. Ok? Então, olhem aqui a representação gráfica, tá, desta reta R, que é a mediatriz do segmento AB, tá? Pessoal, nós sabemos que a mediatriz divide um segmento ao meio. Então, vamos iniciar calculando o ponto médio dos segmentos entre o segmento AB. Então, aqui x de m, tá? O ponto médio, então, do x. Então, é x de A mais x de B dividido por 2. Então, x de A, 1, mais o menos 5 dividido por 2. Nós temos, então, que o ponto médio, então, de x é menos 2. E agora, ym, né? Ya mais yb dividido por 2. Ya, 3. YB menos 1 dividido por 2 igual a 1, ok? Bom, temos agora, então, as coordenadas deste ponto M, né, que é o ponto médio do segmento AB. Menos 2 e 1, ok? O coeficiente angular da reta suporte do segmento AB é... Então, agora nós temos, queremos saber o coeficiente angular da reta suporte desse segmento AB. Então, nós temos aqui y de B menos y de A, né? O y de B aqui, menos 1, e o y de A, menos 3. Tá? Somando isso, então, menos 4, né? E o x de B menos x de A resulta em menos 6. Simplificando, né? E aí os sinais, então, menos com menos mais, nós temos que o coeficiente angular é 2/3, ok? Bom, sabemos o coeficiente angular desta reta e sabemos também que a mediatriz aqui é perpendicular a este segmento, né? Então, logo, o coeficiente angular de ambas as retas, o produto precisa resultar em menos 1. Então, aqui o coeficiente angular de AB, que multiplica o coeficiente angular da mediatriz R, né? Precisa resultar em menos 1, tá? Substituindo aqui e isolando M de R, temos que vale menos 3/2, tá? Bom, descobrimos agora, pessoal, o coeficiente angular, tá, desta reta R aqui, que é a mediatriz do segmento AB. Como o ponto, né, o ponto médio passa pela reta R, tá? Então, este ponto aqui, menos 2 e 1, faz parte desta reta aqui. Eu vou substituir este ponto, né, mais o coeficiente angular que eu já descobri na equação da reta, né? Então, aqui está a equação da reta, né? Y igual ao coeficiente angular que multiplica x mais o coeficiente linear. O meu y aqui é 1, né? Coeficiente angular nós acabamos de descobrir, menos 3/2. O x está valendo menos 2 aqui e o n que eu preciso descobrir, tá? Resolvendo, eu tenho que n é igual a menos 2. Ok?
Então, conhecendo agora o coeficiente linear também, nós podemos escrever a equação reduzida desta mediatriz, ok? Então, nós temos y igual a menos 3 meios de x menos 2. Esta aqui é a equação reduzida desta reta R. Retas concorrentes e o ângulo formado entre elas, tá? Então, nós temos aqui as retas R e S, e este ângulo aqui é dado, então, por m de S, módulo, né, deste cálculo aqui, coeficiente angular de R, de S menos o de R, sobre 1 mais o produto entre esses coeficientes angulares. E ainda, tá, pessoal, quando uma das retas é vertical e a outra é não horizontal, aqui nós temos, então, que a reta S é vertical, né? E neste caso aqui, a tangente desta reta aqui não está definida, né? O coeficiente angular da reta S não está definido. Então, neste caso aqui, o ângulo, né? Este ângulo formado entre as duas retas se dá por 1 sobre coeficiente angular de R, né? Módulo deste valor aqui, ok? E ainda duas observações. Se as retas R e S são paralelas, então elas nunca se cruzam e não há ângulo formado entre elas, tá? Logo, o valor deste ângulo aqui é zero. E se elas são perpendiculares, então eu sei que o coeficiente angular, né, o produto dos coeficientes angulares é menos 1, e o ângulo formado entre elas é 90 graus. Ok? Temos aqui, então, um exemplo, né? O ângulo formado entre as retas R e S mede 45 graus, tá? O ângulo agudo. Se o coeficiente angular de R é 3, vamos determinar o coeficiente angular de S, tá? Então, substituindo na fórmula ali que nós temos, né? A tangente, então, de 45 é 1, tá? E aqui nós temos o coeficiente angular, então, de R, que é 3, substituindo aqui na fórmula, né? E obtemos esta equação aqui, tá? Módulo de coeficiente angular de S menos 3 sobre 1 mais 3 vezes o coeficiente angular de S. Bom, aqui nós temos duas situações, tá, pessoal? Essa tangente, então, este valor de 1, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do quadrante, né, que se encontra o ângulo original. Então, a primeira situação, quando a tangente aqui, o valor de 1 for positivo, substituindo, nós temos o coeficiente angular de S igual a menos 2. E se este valor de 1 aqui for negativo, né, se pertencer, então, ao segundo ou ao quarto quadrante, nós temos menos 1. E, neste caso, daí o coeficiente angular valendo 1 meio. Tá? Então, o coeficiente de S, coeficiente angular pode ser menos 2 ou 1 meio. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido e consigam realizar os exercícios propostos. Para a próxima aula, então, nós estudaremos a distância entre ponto e reta. Fiquem bem e até a próxima!